Pessoal, vamos então aqui trazer um foco específico no contrato de concessão. Já trouxemos algumas características do contrato de concessão quando fizemos a comparação entre a concessão comum e a PPP, lá anteriormente na nossa aula, né? Quando fizemos já a diferenciação, fizemos uma apresentação antecipada de algumas características da concessão comum, como, por exemplo, o fato de que a remuneração na concessão comum ela é proveniente da tarifa paga pelo usuário, o fato de, na concessão comum, o risco ordinário do contrato ser assumido pela concessionária, também a ideia de que não há um valor mínimo para o contrato de concessão comum, não há uma definição de prazo mínimo para a concessão comum. A lei fala em prazo determinado, mas também a Lei 8987, pelo menos, não diz qual vai ser o prazo máximo exato, isso vai ser definido caso a caso, a não ser que haja uma legislação específica, né, estabelecendo algum outro tipo de limite. E também vimos que na concessão comum sempre teremos a prestação de um serviço público, seja isoladamente, seja um serviço público atrelado à execução de alguma obra. Então, a gente já antecipou algumas características do contrato de concessão, assim como também a gente já avaliou algumas regras peculiares das licitações que vão levar à celebração do contrato de concessão. Só que agora a gente vai entrar mais detalhadamente em alguns aspectos do contrato em si, do instrumento contratual. Então, aqui, voltando ao meu slide, né, eu quero trazer para vocês alguns tópicos. Inicialmente, eu queria apresentar as cláusulas essenciais do contrato de concessão comum. Então, nessa visão geral que a gente vai trazer aqui para ter uma ideia melhor do regime jurídico da concessão, queria começar com as cláusulas essenciais do contrato de concessão. Então, voltando para mim, antes de mais nada, lembrar que o poder concedente, o poder público, quando ele faz um contrato de concessão com determinada empresa, o que ele estabelece, na verdade, nesse contrato é uma delegação da prestação do serviço público, e esse serviço público deverá ser, então, prestado pelo prazo ali determinado, pelo prazo ali previsto, seguindo todas as condições e exigências fixadas no contrato de concessão. Portanto, ao fazer um contrato de concessão, o poder público apenas transfere para a concessionária a incumbência de prestar, de executar o serviço público nos limites e nas condições, tudo fixado ali no contrato de concessão. Não se transfere, portanto, a titularidade do serviço. A titularidade do serviço público permanece nas mãos do poder concedente, do poder público. Tanto é verdade, a gente vai falar disso no final da aula, quando a gente pensa na extinção do contrato de concessão, é verdade, por exemplo, que a lei permite, autoriza, que o poder público faça a encampação do contrato de concessão e, portanto, por razões de interesse público, o poder público pegue de volta o serviço público para ele, termine antecipadamente o contrato administrativo de concessão. E pode pegar de volta porque o serviço ainda é dele, ele não transferiu titularidade, ele ainda é o titular, ele ainda é, digamos assim, entre aspas, o dono do serviço, o responsável principal pelo serviço. Dito isso, a gente então vai para as cláusulas essenciais que estão elencadas no artigo 23 da Lei 8987 de 95. Então, a Lei de Concessão Comum, no seu artigo 23, elenca as cláusulas essenciais, é o nome que a lei diz, do contrato de concessão. Então, quando o poder público faz uma licitação, como a gente já viu, seja através de uma concorrência, que é a regra, seja eventualmente através de um diálogo competitivo, ou excepcionalmente através de um leilão, vamos pensar na concorrência, quando faz a licitação lá por concorrência, tem lá o edital de licitação, o edital ele vai ter vários anexos, né? Um dos anexos é a minuta do futuro contrato de concessão. E já nessa minuta, algumas definições vão ter que ser colocadas ali. Então, diz o artigo 23, literalmente, eu vou ler aqui o artigo 23, ele é bastante extenso, tá? São cláusulas essenciais do contrato de concessão, as relativas. Inciso 1, ao objeto, área e prazo da concessão. 2, modo, forma e condições de prestação do serviço. 3,
critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. O serviço tem que ser adequado, então os parâmetros têm que ser fixados no contrato para saber se o serviço está sendo prestado de maneira adequada, sem interrupções, de maneira contínua. Inciso 4. Preço do serviço, critérios e procedimentos para reajuste e revisão das tarifas. 5. Direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço, do consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e instalações. 6. Direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. 7. Forma de fiscalização das instalações, equipamentos, métodos e práticas de execução do serviço, além da indicação do órgão competente para fiscalizar, para exercer essa fiscalização. Inciso 8º, penalidades contratuais e administrativas, que podem ser aplicadas à concessionária. Inciso 9º, casos de extinção da concessão. Daqui a pouco a gente vai falar da extinção da concessão no final da aula. Inciso 9º. Inciso 10. Quais bens serão reversíveis? Os bens reversíveis são aqueles bens adquiridos pela concessionária, utilizados pela concessionária na prestação de serviço público, e ao final do contrato de concessão, não importa o motivo do término do contrato, ao final do contrato o serviço volta para o poder público. E para que o serviço público não tenha interrupção, para que ele continue sendo prestado, a lei fala dos bens reversíveis. Aqueles bens utilizados para a prestação do serviço público e que são necessários à sua continuidade, esses bens serão revertidos ao poder público. Mas quais são os bens necessários à continuidade do serviço e que serão revertidos ao poder público? O contrato de concessão deve tratar desse tema, deve dispor sobre os bens que serão revertidos ao poder público ao final. Ainda no artigo 23, inciso 11. Critérios para cálculo e forma de pagamento de indenizações devidas à concessionária. Inciso 12. Condições para prorrogação do contrato de concessão. Inciso 13. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder público, ao poder concedente. Inciso 14. Exigência de publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária. E o último inciso, inciso 15. Foro e o modo amigável de solução das divergências contratuais. Aqui, em relação ao inciso 15, quando fala do foro para a solução das controvérsias e do modo amigável de solução de divergências, você pode combinar com o artigo 23A da Lei 8.987/95, que permite a utilização de mecanismos privados para a solução adequada ou alternativa da solução de controvérsias no contrato de concessão. Ali fala, inclusive, a arbitragem. Então, a utilização de conciliação, mediação, arbitragem, métodos privados, solução de controvérsias nos contratos de concessão, essa solução ela já é prevista de longa data, lá no artigo 23A, que foi inserido em 2005 na Lei de Concessão. Hoje, isso é reforçado, porque hoje a própria Lei de Arbitragem, que é a Lei 9.307/96, foi alterada em 2015, já prevê arbitragem para a administração pública de modo bem amplo. A Lei de Mediação e de Autocomposição de Conflitos, que é a Lei 13.140, também de 2015, prevê mediação e autocomposição no âmbito da administração pública. E tudo isso foi reforçado mais recentemente com a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, 2021, que prevê expressamente a possibilidade de utilização de mediação, conciliação, arbitragem, dispute board, que é o Comitê de Resolução de Disputas, tudo isso no âmbito das contratações públicas. Só que, de longa data, isso já era possível nas concessões. É que agora aparece de maneira literal na Lei Geral de Licitações e Contratos, mas isso já aparecia nas concessões comuns. Portanto, o artigo 23 vai trazer essas cláusulas essenciais que devem constar de todo e qualquer contrato de concessão comum. Voltando ao meu slide, próximo tópico aqui dos contratos é a questão do prazo.
prazo do contrato de concessão comum. Volta para mim. Na aula de hoje, quando nós fizemos a diferenciação entre concessão comum, Lei 8.987/95, e concessão especial PPP, Lei 11.079/2004, naquele momento, eu estabeleci uma série de diferenças, e uma das diferenças era a questão do prazo, né? Lá na PPP, a lei de PPP é clara, a Lei 11.079/2004, artigo 5º, inciso 1, ela é clara ao dizer que na PPP o prazo mínimo é 5 anos e o prazo máximo é 35 anos. Maravilha. Mas na concessão comum, que é o nosso objeto da aula, na concessão comum, a Lei 8.987/95, ela não fala exatamente qual vai ser o prazo da concessão. Ela não estabelece um prazo mínimo. Aliás, a fixação de prazo mínimo é rara na legislação. Geralmente a legislação fixa prazos máximos, né? A Lei 8.987 ela não fixa prazo mínimo e nem diz qual vai ser o prazo máximo da concessão comum. O que nós já vimos, e repito agora, é a Lei 8.987/95 apenas diz que o contrato de concessão comum tem que ter prazo determinado. Mas qual vai ser o tamanho do prazo? A gente não sabe, a lei não diz. 5 anos, 10, 20, 30, quantos? A lei não diz. Então, o máximo que você encontra na Lei 8.987 é essa previsão de que o contrato de concessão comum tem que ter um prazo determinado, mas a lei não diz exatamente quantos anos se admite para o contrato de concessão comum. O que vai acontecer, portanto, é que ou alguma lei específica, seja da União, do Estado ou do município, vai estabelecer algum limite de prazo para as concessões federais, estaduais ou municipais, respectivamente, ou, não havendo uma lei específica limitando um prazo máximo lá para a concessão comum, esse prazo ele vai ser definido, então, no próprio contrato de concessão comum. Então, o poder concedente, isso não pode ser uma loteria, né? Você tira da cabeça da sua cartola um coelho e faz uma mágica, isso não é mágico, né? O prazo que você vai, então, definir no seu edital de licitação e na minuta do contrato anexada ao edital, prazo que o poder concedente vai definir é um prazo que tem que ser pensado e planejado, um prazo que faça sentido de acordo com a perspectiva de investimento naquela concessão. Se você vai fazer uma concessão comum, por exemplo, e vai exigir da concessionária que ela crie uma infraestrutura caríssima de milhões e milhões de reais para só depois de criada a infraestrutura prestar o serviço, você tem que estabelecer um prazo mais alongado para que a empresa possa fazer todos os investimentos milionários naquela concessão e depois ela possa ter a cobrança da tarifa dos usuários que vão usar aquela infraestrutura que ela criou, e aí ela começa a receber, né, o dinheiro que ela investiu. Então, essa amortização dos investimentos, ela vai precisar de um prazo maior se o poder concedente colocar para a concessionária a obrigação de fazer investimentos muito vultosos para criar a infraestrutura do zero, por exemplo. Ao contrário, se você tem uma concessão em que o poder público transfere um serviço público e sem a exigência de criação de maior infraestrutura, sem a exigência de investimentos mais vultosos, pode ser que o prazo do contrato seja menor. Mas se o prazo vai ser X ou Y, quem vai definir é o contrato. E esse prazo tem que ter uma justificativa a partir daquilo que se pensa em investimentos e no prazo necessário para amortizar esses investimentos ao longo do contrato de concessão. Então, ao contrário do que faz a lei de PPP, que já fixa limites objetivos, prazo mínimo 5 anos, prazo máximo 35 anos, para a concessão comum, a Lei 8.987/95 apenas diz que tem que ter um prazo que seja adequado para os investimentos que vão ser realizados em cada caso. Então, essa definição do prazo máximo vai ser feita no edital de licitação ou na minuta do contrato, se não houver um limite específico em lei especial. E o mais importante, pessoal, é que a fixação de prazo contratual não é realmente matéria da lei. O que a lei pode dizer é o que ela faz. A lei pode estabelecer prazos limites, mínimos ou máximos. Mas o prazo exato de um contrato, quem vai definir é só o executivo. Não é o deputado ou o senador que vai dizer, olha, para uma concessão de transporte, o prazo tem que ser de 15 anos.
Não, você pode falar que o prazo é de até 15 anos, ou coisa que o vale, porque a definição do prazo é matéria afeta ao Poder Executivo. Dentro dos limites eventualmente fixados pela lei, quem vai definir o prazo exato daquela concessão é o Executivo. Porque só ele poderá examinar, no caso concreto, qual é a complexidade daquela concessão, quais são os investimentos necessários para aquela concessão, para aí sim verificar qual é o prazo adequado, suficiente, para que a concessionária possa fazer os investimentos e ter o seu retorno financeiro. Que é aquilo que a gente chama também de taxa interna de retorno, a TIR, que é uma equação, né, que faz o poder público, uma equação que se relaciona ao empreendimento, em que você estabelece um prazo necessário para amortizar os investimentos, para que a empresa faça os investimentos e tenha a sua recomposição, a amortização desses investimentos. Tem assim o payback, digamos assim, né, o retorno com a sua margem de lucro. Voltando ao meu slide, relacionado ainda a esse tópico do prazo, o próximo tópico fala de prorrogação. Então, como eu falei agora é de prazo, a gente vai falar de prorrogação do prazo. O poder público vai fixar o prazo do contrato de concessão comum e a pergunta que se faz é: mas eu posso prorrogar o prazo do contrato? O contrato estabeleceu o prazo de tantos anos. Eu posso prorrogar o prazo do contrato? E como é que é a resposta a essa pergunta? Voltando para mim, né? Bom, a resposta a essa pergunta é um pouco mais complexa. Voltando para mim, há primeiro uma polêmica doutrinária, tá? Alguns autores entendem que a prorrogação do contrato de concessão a priori ela é descabida. A priori ela não é possível. O próprio professor Marçal Justem Filho, que é um grande autor brasileiro, que tem livros sobre concessão também, o professor Marçal chega a dizer que a prorrogação, ela, em princípio, não é possível com uma concessão, sob aspecto jurídico, porque a prorrogação ela vai levar para o concessionário uma vantagem compatível com a igualdade, com a isonomia. Aquele particular que é concessionário, já celebrou o contrato de concessão, já tinha um prazo fixado, ele ganhou a licitação, parabéns, celebrou o contrato, executou o contrato e, teoricamente, aquele prazo do contrato já foi suficiente para ele ter o retorno dos seus investimentos. Então, prorrogar esse contrato é trazer uma vantagem devida para esse concessionário. Sob aspecto jurídico, não seria possível essa prorrogação. E o professor Marçal Justem Filho ainda traz uma justificativa econômica. Ele diz que, sob aspecto econômico, também não seria justificada a prorrogação, porque, sob a lógica econômica, né, as tarifas que foram fixadas para aquela concessão de serviço público já foram fixadas, levando em consideração o valor necessário para a concessionária recuperar seus investimentos. Então, fazer uma prorrogação poderia levar a uma vantagem indevida, economicamente falando, para a concessionária. Então, alguns autores entendem que a prorrogação ela não deveria ser admitida como uma via ordinária na concessão comum. Apesar dos argumentos interessantes e fortes aqui utilizados contra a prorrogação, o que prevalece hoje é a possibilidade, ainda que excepcional, da prorrogação do contrato de concessão. Essa prorrogação do contrato de concessão, ela tem que ser justificada, é uma medida excepcional, e, em regra, ela tem que ser prevista no edital e no contrato. Então, se o contrato de concessão prevê a possibilidade de prorrogação, na hora que foi feita a licitação, essa possibilidade estava ali colocada, todos sabiam daquela possibilidade, todos que participaram da licitação sabiam daquela possibilidade, uma empresa venceu, celebrou o contrato, não há que se falar em violação à isonomia ou coisa que o valha, porque o próprio contrato já previa isso, todos tiveram acesso a essa informação. Então, tem que haver uma justificativa para a prorrogação, e a prorrogação, em regra, tem que ser prevista no edital e no contrato. Detalhe, quem vai definir se a prorrogação vai ocorrer ou não é o poder concedente. O poder concedente, entendendo que o contrato foi cumprido adequadamente, havendo previsão no edital e no contrato, vai então solicitar à concessionária a prorrogação. O poder concedente é que vai decidir. Ele pode decidir não fazer a prorrogação, apesar de estar ali autorizada a prorrogação, ele pode não fazer a prorrogação, se antecipar, já fazer uma licitação, e assim que acabar aquele contrato, ele já tem uma outra concessionária contratada para seguir à frente com a prestação do serviço. Essa prorrogação do contrato é uma definição do poder concedente. Contrário senso, não cabe, por exemplo, ao legislador
prorrogar automaticamente contratos. Quem faz a prorrogação é a administração pública. Ela avalia a conveniência e a oportunidade de se prorrogar o contrato de concessão. Se entender que é conveniente e oportuno, prorroga. Se entender que não é, não prorroga. E faz uma licitação e faz um novo contrato de concessão na sequência. Não pode uma lei dizer que estará prorrogada automaticamente o contrato A ou o contrato B. O STF já decidiu essa questão e o STF entendeu que se a lei fizer uma prorrogação de contrato em curso, você terá uma violação à separação de poderes. Tá? Foi uma decisão antiga, uma decisão realmente que pode gerar alguma polêmica hoje, mas o STF tem um precedente antigo, de 93, Tribunal Pleno, na ADI 118. Tá? Então, na ADI 118, o STF chegou a dizer isso. Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que, apesar de algumas polêmicas, o fato é que quem define se vai prorrogar ou não o contrato é a administração pública, não é o legislador. O que o legislador pode dizer é estabelecer, eventualmente, uma vedação de prorrogação ou parâmetros para prorrogação, mas quem define exatamente se aquele contrato específico, número tal, vai ser prorrogado ou não, é a administração pública. Eu disse anteriormente que a prorrogação ela depende de previsão no edital e no contrato. Rafael, seria possível, excepcionalmente, uma prorrogação sem previsão no edital ou no contrato? Sim. Tem uma hipótese, na minha opinião, o tema pode gerar alguma polêmica, na minha opinião, tem uma situação em que você pode admitir uma prorrogação de contrato de concessão, mesmo que não haja previsão expressa no edital e no contrato, que é aquela prorrogação, digamos assim, é uma expressão muito utilizada por alguns autores, é a prorrogação extraordinária. Alguns autores chamam de prorrogação corretora. Essa expressão ela foi consagrada em Portugal pelo professor Lino Torgal. E essa expressão ela foi também consagrada no Brasil na doutrina, inspirada na doutrina portuguesa. A doutrina brasileira também fala muito dessa expressão, prorrogação extraordinária ou prorrogação corretora. Você tem duas prorrogações. Uma prorrogação que é ordinária, que depende de previsão no edital e no contrato, que é aquela prorrogação em que você tem uma previsão no edital e no contrato, e você simplesmente, autorizado pelo contrato, você vai, dentro do prazo de vigência do seu contrato, decidir pela prorrogação daquele prazo, pela extensão do prazo. Então, se é autorizado pelo edital, pelo contrato, antes de terminar o prazo do seu contrato, você fala, vou prorrogar esse prazo, tá? Então, você vai estender esse prazo por mais um período. Já a prorrogação extraordinária ou corretora é aquela prorrogação implementada pelo poder concedente para restabelecer equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Essa prorrogação extraordinária ou corretora, que, na minha opinião, não depende de previsão expressa no edital e no contrato. Isso eu defendo no meu livro específico de licitações e contratos, eu tenho uma parte que eu falo de concessão, né? E essa tese também é defendida por outros autores importantes que falam de concessão. Então, por exemplo, o professor Floriano Azevedo Marques Neto, no seu livro sobre concessões, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, né, no seu livro específico sobre parcerias na administração pública, em que ela também trata de concessão. Então, vários autores vão trazer esse entendimento. É questão polêmica, tá? Tem entendimento contrário também. Por exemplo, o STJ tem decisões de turmas em que o STJ negou a possibilidade de você prorrogar um contrato de concessão como mecanismo de recomposição, restabelecimento de equilíbrio econômico e financeiro de contrato. Então, tem uma discussão muito grande se você pode ter uma prorrogação de contrato como um mecanismo para reequilibrar, fazer uma recomposição, né, do equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato de concessão. Para quem admite, e grande parte da doutrina admite, apesar da polêmica, você teria essa prorrogação para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E aí eu estabeleço algumas condições para que isso aconteça. Comprovação do desequilíbrio contratual. Então, por exemplo, ocorreu lá um evento imprevisível ou um evento imputado ao poder concedente que desequilibrou o contrato de concessão e a concessionária, portanto, está tendo mais custos para prestar o serviço.
e esses custos foram incrementados, por exemplo, por um evento imprevisível ou um evento do poder público, ela não contribuiu para isso. Então, você tem esse desequilíbrio contratual constatado. Você tem que ter uma demonstração, na minha opinião, fundamentada, justificada, de que a prorrogação do contrato é a melhor medida para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Você tem outras medidas, né? Como é que você pode recompor o equilíbrio econômico-financeiro? Se gerou mais custo para a concessionária, você pode autorizá-la a aumentar a tarifa. Mas falar, mas aumentar a tarifa é muito ruim, Rafael, porque o valor já está muito alto. Se aumentar a tarifa, as pessoas não vão ter como pagar, não vão ter acesso ao serviço. E então não dá para aumentar a tarifa. Então o poder público vai pagar essa conta. Também não dá, Rafael, o poder público está no limite do endividamento público e não tem mais dinheiro disponível. Então, prorroga. Então, de maneira justificada, você pode admitir a prorrogação para recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Essa prorrogação ela só pode ser pelo prazo estritamente necessário para a compensação dos prejuízos da empresa concessionária. Então, você não tem que prorrogar necessariamente pelo igual período, você pode prorrogar por um período apenas necessário para que a empresa tenha a sua compensação financeira. Você não pode admitir, o último parâmetro que eu estabeleço, prorrogações sucessivas ad eterno, né? De modo a transformar aquela concessão numa concessão perpétua, né? Ou numa concessão com prazo indeterminado. Isso não pode. Então, várias cautelas têm que ser observadas, mas observadas as cautelas, eu sustento, junto com outros autores, a possibilidade da prorrogação extraordinária ou corretiva, que é aquela prorrogação para recompor o equilíbrio econômico financeiro, e nesse caso, não precisaria de previsão expressa no edital e no contrato. Fora isso, tirando essa exceção de lado, pensando na regra, né? Regra geral, o contrato tem prazo e você só pode prorrogar o contrato ordinariamente se houver a autorização no edital e no próprio contrato de concessão comum. Maravilha? Aqui a gente chegou num nível de aprofundamento que foge muito daqueles que estudam para concurso público, tá? Até é possível encontrar esse aprofundamento em provas de advocacia pública. Procuradoria do Município, Estado, AGU, que são concursos em que o direito administrativo ele sai da média, é um nível acima da média, né? Um nível de exigência maior que o normal. Mas, geralmente, essas discussões mais específicas aparecem realmente em turmas de pós-graduação ou mestrado, ou para aqueles que trabalham de maneira muito aprofundada com concessão na prática. Voltando ao meu slide, para a gente fechar esse bloco, subcontratação, subconcessão e transferência da concessão ou do controle acionário. Então, nós temos esses instrumentos aqui que revelam alguma alteração subjetiva no contrato, porque, voltando para mim, de alguma maneira, a concessionária ou não vai ser ela que vai executar o contrato, ela vai transferir a concessão para outra concessionária, ou porque ela vai subcontratar parte da concessão com outra empresa, então parte daquilo que vai ser prestado vem de uma outra empresa que ela subcontratou, ou coisa que o valha. Então, nessas situações elencadas no meu slide, você tem, digamos assim, mutações ou alterações subjetivas, como regra geral, no polo da contratada, em quem executa efetivamente o contrato de concessão. Bom, para a gente falar um pouquinho dessas expressões, né, a gente vai analisar isso agora. Em primeiro lugar, queria aqui destacar o artigo 25 da Lei 8.987 de 95, porque o artigo 25 ressalta a própria regra geral. Diz lá que a concessionária, aquela empresa que venceu a licitação e celebrou o contrato de concessão, a concessionária, ela é a responsável pela prestação do serviço concedido. Quem tem que prestar o serviço é a concessionária. E cabe a ela responder por eventuais prejuízos causados ao longo do contrato de concessão. O fato de ser a concessionária contratada e, por isso, ela ser, em princípio, obrigada a executar o contrato de concessão, não impede algumas mudanças nessa relação contratual em relação ao aspecto subjetivo, em relação à empresa que vai executar o contrato. Então, por exemplo, o artigo 25, parágrafo 1º, admite subcontratação. Admite que
Veja, o poder público celebra um contrato com uma concessionária para ela prestar o serviço. Aí vem a concessionária e quer contratar um terceiro para executar parte do serviço. Uma subcontratação. O artigo 25, parágrafo 1º, admite subcontratação com terceiros de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como implementação de projetos associados ao serviço público. Então, a subcontratação é expressamente permitida pelo artigo 25, parágrafo 1º. Nessas situações de subcontratação, as concessionárias de serviços públicos e os terceiros que ela contrata, os subcontratados, terão uma relação específica própria ali, privada. A concessionária subcontratou a empresa A ou a empresa B, a relação da concessionária com essas empresas é uma relação privada. E é uma relação entre elas. Não há vínculo jurídico entre a subcontratada e o poder concedente. Perante o poder concedente, quem tem a responsabilidade, quem vai responder no final é a concessionária. Ah, mas, Rafael, na prática ela subcontratou uma empresa, o problema é dela. Perante o poder concedente, a concessionária responde pelos prejuízos advindos oriundos dessa subcontratação. Além da subcontratação de serviços inerentes, acessórios ou complementares, então, por exemplo, serviço de limpeza lá, de vigilância, para que a empresa concessionária preste o serviço principal, que é transporte de passageiros ou coisa que o valha. Além dessa subcontratação, você tem também a subconcessão. A subconcessão aparece no artigo 26. A subconcessão é quando a concessionária transfere, o serviço público para um terceiro. Agora, não é uma subcontratação em que a concessionária contrata uma empresa para prestar um serviço acessório, inerente lá, ou complementar. Na subconcessão, agora, a concessionária transfere o próprio serviço público para uma outra empresa prestar. Essa subconcessão aparece no artigo 26 da Lei 8.987. Ela tem 3 requisitos. Tem que ter previsão expressa no contrato de concessão. A subconcessão tem que ser autorizada pelo poder concedente. E tem que haver licitação na modalidade concorrência, como fala lá o 26, parágrafo 1º. Aqui a lei só fala em concorrência, para subconcessão. Na concessão inicial pode ser concorrência ou diálogo competitivo. Aqui na subconcessão, o 26, parágrafo 1º, fala concorrência. Maravilha. Por fim, você tem a transferência da concessão e do controle acionário. Transferência da concessão ao controle, controle acionário e controle societário. A transferência da concessão do controle societário aparece no artigo 27. Transferência da concessão é uma verdadeira cessão de pessoa jurídica que figura como concessionária naquela contratação. Se eu, poder público, fiz uma concessão para a empresa A, e a empresa A quer transferir a sua posição para a empresa B ser a concessionária, a transferência total da concessão para uma outra empresa, isso é a transferência de concessão. Então, o poder público contrata a empresa A e a empresa A quer transferir o contrato de concessão para a empresa B. Então, você muda a pessoa jurídica. Era uma pessoa, a pessoa A, agora é a pessoa B que está como concessionária na relação. Já a transferência de controle societário, como o nome já diz, é apenas transferência de controle da empresa. A empresa A, que é a concessionária, continua sendo ela a concessionária, a mesma empresa A. O que muda é o controlador da empresa A. Se os sócios controladores eram fulano e fulano, agora são outros controladores. Mas a pessoa jurídica é a mesma. A empresa A continua sendo a concessionária. Isso é transferência de controle societário. Quero chamar a atenção, pessoal, para fechar esse bloco, que havia uma discussão enorme sobre a constitucionalidade do artigo 27 da Lei 8.987/95. O artigo 27, caput, parágrafo 1º, quando ele vai tratar lá da transferência da concessão ou do controle societário, o artigo 27 não exige licitação, como exige lá para a subconcessão. Então, aqui não se exige licitação. E aí se discutiu se isso seria constitucional ou não. Afinal de contas, se eu contratei a empresa A para ser concessionária
e eu vou tirar a empresa A para colocar a empresa B. Eu não preciso fazer uma licitação? A discussão foi colocada e o STF bateu o martelo e disse que não. O STF declarou constitucional o artigo 27 da Lei 89.87/95. O julgamento foi feito em 2022. ADI 2946, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.946. Relator foi o Dias Toffoli. Tribunal Pleno, decisão de 2022, STF disse, não precisa fazer licitação. Tal como fala o artigo 27. O artigo 27 não fala em licitação, porque na visão do Supremo, quando o poder público fez a concessão inicial para a empresa A, nessa concessão inicial já fez a licitação e já estabeleceu as bases objetivas do contrato. Se você vai agora tão somente mudar a empresa A pela empresa B, mas as condições objetivas do contrato vão permanecer, você não precisa fazer mais uma nova licitação. STF. Na doutrina, o tema é super polêmico, né? A professora de Pietro, o Celso Antônio Bandeira de Mello sustentavam a inconstitucionalidade, a necessidade de licitação para a transferência de concessão, nesses casos do artigo 27. O STF disse que não precisa de licitação, não precisa de licitação para transferir concessão ou transferir controle societário. Muito importante essa decisão do Supremo, porque é uma questão super polêmica e o STF bateu o martelo, vale o que disse o STF, apesar da polêmica na doutrina ainda permanecer. Vamos fechar aqui esse bloco. No próximo bloco, vai ser o nosso último bloco, né? O próximo bloco eu vou trazer últimas considerações em relação ao contrato de concessão comum. Até lá.